Olá, tudo bem? Eu sou Hermeto Viana e agora, nessa segunda oficina de proposta, de oficina para o Robopel 209, a gente vai propor, né, algumas reflexões sobre possibilidades de aprendizado da robótica através da música e aprender a música também através da robótica, né? Através da linguagem de programação. Esse experimento que eu vou mostrar ao longo do vídeo, ele é fruto de um trabalho coletivo feito com um colega, né, que trabalhava especificamente com robótica, com programação, e aí então ele teve a ideia e me convidou, por eu ser da área da música, de fazer essa relação, né, de trabalhar música e robótica através de algumas ideias que ele tinha. Então, nós desenvolvemos, né, juntos um protótipo de programação junto com uma bateria eletrônica. Essa bateria eletrônica, ela tem, como vocês vão ver no vídeo, uma dimensão aproximada de um pouco mais do que o tamanho de um notebook de 15,6 polegadas. Ela tem pads, né, que nós chamamos, ou que são pequenas circunferências, né, de borracha com sensores de pressão. Quando a gente bate, elas nos dão a resposta. Essa resposta nos dão timbres, né? Para quem assistiu a primeira oficina, timbres, né, são aqueles sons, né, característicos de um instrumento musical em particular. E aí foi feita então uma programação específica para que os robôs tocassem um ritmo que nós chamamos na bateria de ritmo 4x4, que é um dos ritmos mais tocados e talvez o primeiro ritmo que todo baterista aprende a tocar quando inicia os seus estudos nesse instrumento. Quando a gente fala em ritmo 4x4, é uma coisa muito simples, né? O baterista, ele tem 4 tempos, sendo que o primeiro ele precisa bater no bumbo, o segundo ele bate na caixa, o terceiro ele volta para o bumbo e o quarto ele volta para a caixa. Então o pé corresponde à batida no bumbo, a mão à caixa, bumbo de novo com o pé, caixa de novo com a mão. Então, para simular um baterista tocando, o robô fez esse trabalho a partir dessa formulação, digamos assim, né, de uma programação muito bem pensada, mas principalmente, né, exata. E aí entra o papel da interdisciplinaridade. Por que eu digo isso? Porque nós temos conceitos da música, da robótica aplicada à educação, que envolve física e que envolve também a matemática. Porque tudo foi milimetricamente calculado para que, né, as peças da Lego, naquele momento, tocassem, né, exatamente o ritmo em um determinado andamento que nós estabelecemos. E esse andamento, ele era 60 batidas por minuto, então a bateria tocava naquela velocidade. Tum, tá, tum, tá. Óbvio que nesse momento a gente precisou fazer algumas adaptações, porque foi um processo de descoberta. E essa descoberta nos levou a entender, né, que a programação é algo muito mais complexo de se fazer, principalmente quando a gente tenta encaixar os tempos, né, que o nosso artefato, o Arduino, vinha trabalhando
dentro já do software com aquilo que a gente esperava. Nós tínhamos uma sequência de 60 batidas por minuto, 60 BPM, e aí as batidas, né, que seriam como um braço, né, e como uma perna, elas precisavam, né, obedecer exatamente aquela métrica que a gente tinha estabelecido. Então foi um exercício de reflexão constante para que a gente conseguisse chegar no resultado final. Por que eu estou falando isso? Né? Porque quando a gente fala em robótica, a gente tem a ideia de que a gente vai fazer programação, né, aplicada basicamente a componentes curriculares mais próximos à robótica, como a física, né, como a matemática, por exemplo. E nós podemos aplicar a robótica em outros campos do conhecimento, né, em outros componentes curriculares que nos auxiliam a ensinar robótica de uma forma tão divertida quanto é lá na física, quanto é lá na matemática. Então, a ideia de mostrar esse experimento para vocês do robô que toca a bateria é justamente para alinhar, para trazer a lume essas questões de que a robótica ela dialoga com a música, ela dialoga com a arte, com a geografia, com a história, com o teatro, com a dança, enfim. Então, um ponto importante desse trabalho que a gente vai apresentar aqui, né, do robô produzindo música, tocando em uma bateria eletrônica, é esse, dessas possibilidades interdisciplinares, que a gente precisa, de algum modo, de várias formas, né, fomentar nas nossas práticas quando temos acesso a esses materiais da robótica em especial. Existem vários outros exemplos, né, de fazer programação aplicada à execução de acordes no violão, por exemplo. Então, enquanto o robô faz os acordes, um outro faz a batida. E a gente pode fazer essa programação também. É algo mais complexo, né? Demora mais tempo, mas é algo execuível dentro do campo da música. Então, a experiência da robótica, nesse caso, que a gente vai apresentar com a música, ela foi uma experiência piloto, digamos assim, para que a gente pudesse entender que, em primeiro lugar, o robô poderia tocar bateria, ele poderia obedecer a algumas regras, digamos assim, musicais, e que nos desse a sensação de que era alguém tocando bateria e não um robô, né? Não uma programação. Então, nessa possibilidade, a partir dessas ideias, a gente consegue perceber, entender de alguma forma que sim, né, além de a música estar e compreender, permear o nosso cotidiano, né, a robótica também faz o mesmo. Ela está em tudo, inclusive na música, e a música também pode estar casada com a robótica. Então, elas conversam, elas dialogam, e a gente pode ter boas práticas, boas experiências, né? E desenvolver todo esse pensamento computacional e de resolução de problemas, né? Através da robótica e da música. Imaginem se a gente desafiasse todos os nossos alunos a programarem, por exemplo, um robô que toque a bateria do Pink Floyd, por exemplo, de uma determinada música. Ia ser muito legal. Ou uma orquestra só de robôs, né? Tocando determinadas notas, determinados acordes, determinadas batidas no tempo certo. Isso é uma coisa execuível. Claro que a programação demanda muito tempo para que tudo seja sincronizado, mas que a gente consegue fazer. Então, nesse exemplo que a gente vai trazer para vocês,
foi montado ao entorno da bateria eletrônica uma espécie de caixa de madeira, justamente para dar sustentação aos braços robóticos que iriam executar esse ritmo. Tá? Esse é um ponto importante. Uma outra questão que a gente teve que ajustar foi o peso, né, das baquetas, digamos assim, dos braços dos robôs. Por quê? Porque quando a gente toca, né, automaticamente a gente consegue dosar, tocar mais forte ou mais fraco. Isso se chama intensidade. E o robô, ele ainda não tinha essa calibragem, digamos assim, quando a gente fez. Então ele tocava na caixa e tocava no surdo, que nós adaptamos como um bumbo ali. E aí então ele tocava na mesma intensidade. Ele não tocava mais forte num e mais fraco no outro e vice-versa. Ele tinha a mesma intensidade para os dois. Né? E isso também é um desafio para outras e futuras programações que possam acontecer nesse âmbito. Então é importante da gente frisar esse lado que é extremamente relevante e importante, porque a gente, quando trabalha com música, a gente trabalha também com um universo, com uma linguagem própria, assim como é a linguagem da programação. Então, a gente vai compartilhar, né, como foi feito esse processo, já ele pronto, o robô executando, né, um ritmo 4x4, onde nós temos basicamente ali, né, semínimas sendo executadas. Semínimas, né, é uma figura rítmica que num compasso quaternário 4x4 dura 1 segundo, um tempo, né? E aí então a gente vai ter essa possibilidade. E foi uma experiência incrível do ponto de vista de alinhar e de casar duas áreas completamente opostas, digamos assim, porque a gente não imagina, mas como, né? A robótica pode estar na música e eu posso aprender música através da robótica, enfim. Bom, tem várias experiências, né? A gente tem sensores que captam, inclusive, determinadas cores e a gente pode trabalhar os sons e quando, na ausência de cor, ele não produz um som. Aí a gente pode ensinar o silêncio em música, as pausas, né? Que seria um outro ponto para abordar também. Então a experiência que a gente vai mostrar é essa e na sequência então a gente mostra como ficou o robô baterista que toca um ritmo 4x4 em uma bateria eletrônica. Para quem não sabe, né, a bateria eletrônica ela possui vários modelos, ela é diferente de uma bateria acústica, que é aquela bateria feita de madeira, e ela é uma alternativa principalmente para aqueles músicos, bateristas que moram em apartamento. Por quê? Porque ele pode colocar um fone e ele escuta o som só para ele não incomoda o vizinho, não incomoda, né, com quem ele divide aquele apartamento, aquela casa, enfim. Então a bateria eletrônica ela vem também nesse sentido. E reparem, né, a bateria eletrônica ela também é completamente robótica, digamos assim, né? Porque ela tem um módulo, ela tem sensores de pressão, ela capta, né, a batida e te dá uma resposta. Tu pode mudar os timbres da bateria, os sons que ela produz. Então ela é um componente eletrônico, né, dentro da família, né, dos eletrofones, que casa muito bem com a proposta de robótica, né, principalmente a robótica aplicada ao ambiente educacional e principalmente no caso da bateria eletrônica, que conversa, né, muito com a robótica. Então a bateria eletrônica ela surge nesse sentido, tá? Então a gente fez esse casamento aí e deu certo, é o que a gente mostra na sequência. Pode. Bom, visto, né, essa parte,
do robô executando então, né, um ritmo na bateria, a gente consegue chegar na síntese, né, do que a gente queria exemplificar para vocês, que é, né, essa possibilidade da robótica ser uma aliada, né, no ambiente educacional, nos espaços de aprendizagem, para que se constitua música, né? Claro que o experimento mostrado é curto, o vídeo, porque obviamente a gente estávamos fazendo testes, né, para que aquela programação funcionasse. Mas o âmago, né, a síntese, o objetivo principal era fazer com que o robô executasse, né, dentro da programação, um ritmo que a gente estabeleceu. Claro que existiriam outras possibilidades se nós inseríssemos mais braços, digamos assim, e fizéssemos outras programações para que se tocasse no chimbal, né, nos pratos da bateria, né, nos tons da bateria. Isso poderia também ser programado e é programável. Mas o nosso experimento piloto se dava justamente no sentido de iniciar um diálogo, né, entre esses dois campos, para que a gente pudesse futuramente incrementar e fazermos com que uma bateria, né, possa ser tocada por um robô, né, mas mais recheada, digamos assim, de sons que não apenas aqueles que nós vimos. Tem um detalhe também ali no vídeo, né? A gente conseguiu perceber que o som, né, dos motores funcionando, eles apareceram muito também, né? E essa eliminação de ruído também precisou, né, ser calibrada, digamos assim, ou reduzida. Mas num primeiro momento, o nosso objetivo, o nosso intuito era mostrar a possibilidade, né, que o robô, com a sua programação, conseguiu fazer, né? Então, os próximos passos, né, dados e que serão dados vão no sentido de aperfeiçoar aquilo que fora, né, desenvolvido então dentro da proposta. Importante destacar, né, que isso que nós fizemos pode ser aplicado a qualquer instrumento musical. Vai demandar bons períodos de estudo, de programação, de execução, de encaixe dessa programação, um tempo estabelecido. Mas, né, o primordial é que a gente dê esse passo para conseguir fazer essa interface, né, da música com a robótica. Então, como foi citado, né, no decorrer da exposição, é importante destacar ali, aquela é uma bateria simples, né, tocada por um robô, né, que tocou um ritmo que nós determinamos e que aquilo pode ser expandido sim futuramente para outros componentes, outros instrumentos musicais que não apenas a bateria. A gente poderia posicionar, por exemplo, aqueles dois braços em um tambor, em um surdo, por exemplo, em um pandeiro, enfim, a liberdade de expressão musical, ela está aí. Nós escolhemos, né, por essa proximidade com a parte mais eletrônica. Por isso a gente trouxe aquele modelo de bateria ali, tá? Bem, gente, então fica uma luz, uma ideia, uma sugestão para que a gente possa também enxergar mais do que o produto final, de que a gente consegue casar, né, música e robótica, seja qual for o instrumento que nós, né, tenhamos
a pretensão de utilizar. Então esse era o intuito, né? Aprender robótica através da música e música através da robótica. Então, a partir daí, eu me despeço de vocês. Espero que tenham gostado desse pequeno experimento entre essas duas áreas e que a gente possa cada vez mais fazer interlocuções e, quem sabe, né, vocês fazerem programações e pensamentos e abstrações muito maiores do que aquelas que nós conseguimos fazer à época em que nós juntamos, né, esses dois campos aí para dialogar, tá bem? Fica o meu agradecimento, meu abraço, agradecimento ao Robopel, que nesse ano, né, completa aí, é o Robopel 209, e, né, qualquer coisa, podem me contatar, professor Hermeto Viana, tá? É um prazer e vai ser um prazer conversar sobre música, sobre robótica e sobre possibilidades de alinhar esses dois campos. Forte abraço em todos e todas e até a próxima.